Porque lá no, no grupo que Jesus escolheu, eles eram muito diferentes. Sim, sim. Mas soube conciliar, soube. Não, Jesus soube. Agora, entre eles, eu sempre Porque Paulo, em Gálatas, tem uma passagem que Pedro quando estava com os gentios, ele não fazia um monte de coisa para o judaísmo. Mas quando os outros discípulos chegavam, ele se portava naqueles que eram como se não tivesse relação nenhuma com. E aí Paulo fala assim, eu repreendi Pedro na cara porque a atitude dele era desprezível. Porque o Pedro rejeitava bastante o Paulo, né? É assim, quando os outros não estavam perto, ele... Questão do gentil, né? Entendeu? Rolava um churrasco de carne de porco. Mas aí quando os outros chegavam, falava assim, carrega, isso aí é o diabo. Tá? Aí Paulo fala assim, vocês carregam um jugo, nem vocês conseguem. Porque depois tem pontos na carta de Paulo que são difíceis de entender. Ele declara isso. Mas que os indultos distorcem. É chama diferencial, né? Oi? As epístolas do Paulo são diferenciadas. Então, assim, o fato é mesmo que, como no caso da Rosa, da Val, a gente não se dá bem no tempo todo. A gente não se dá bem como casal no tempo todo. Isso é verdade. Quando nós pensamos que eu botando papel no difícil, dá para entender? Para mim não é. Mas tem um propósito nisso. Tem um propósito. Eu entendi. Tem um propósito, depois eu vou te falar por causa das dificuldades. Sim. E aí? E aí, pô? Gente, sério que eu estou dando desse brincando? Eu peguei a aula ontem, né? Eu peguei a aula ontem e fui. Levei quase 4 horas para fazer a aula toda, que eu fui anotando algumas coisas, né? E chegou na parte do exercício. E imediatamente vieram 2 pessoas, né? Que eu achava muito difícil de quando eu me deparei, o Espírito Santo ele estava presente, e eu pude perceber que as pessoas não eram difíceis. Eu que não deixava ter acesso. Então, a dificuldade não era da pessoa, e sim de mim. Quando eu parei para fazer, que eu ia anotar o nome da pessoa, aí logo veio o Espírito Santo e falou assim, não, a dificuldade está em você em ter acesso ou achar dificuldade da pessoa. Que às vezes você não acha que tem dificuldade porque você não tem acesso, nem a pessoa tem acesso a você. Quando você vê que não existe isso, fica suave, fica leve. Eu tenho isso, que eu tenho uma irmã que eu achava muito difícil a convivência com ela, e depois a gente começou a ir a um monte, eu tive que pedir perdão porque ela não era aquilo que eu pensava. Então, acho que é o acesso, né? É você estar acesso à pessoa e a pessoa estar acesso a você. Então, não tenho dificuldade de estar convivendo junto. Ok. Claro. Digo um outro. Sério? Tá bem, né, pastor? Eu hoje não digo que não teve oportunidade. Porque às vezes acontecem situações, eu vou criar algumas situações para que vocês entendam. A pessoa diz assim, eu não estou falando mal, não, só estou comentando. Então está comentando, mas dentro do comentário está revelando a insatisfação. Se existe uma insatisfação, há uma dificuldade. Se não, sim. Mas qual é o nosso grande problema? É revelar que nós temos a dificuldade. Então, um corpo que esconde uma doença, ele não é tratado. Quando a doença surge, talvez ela esteja num estado avançado. Estão entendendo? Estou conseguindo alcançar, camarada? Cito a questão da minha irmã. A minha irmã, ela escondeu da gente, minha falecida irmã. Ela escondeu da gente o câncer que ela tinha de mama. Quando o câncer já estava no estágio avançadíssimo, e ela já estava expelindo secreção, né, pela mama, aí que ela contou pra gente.
Quando ela chegou no médico, o estado já estava. Mas ela escondeu, não foi não. Ela escondeu isso da gente. Quando ela resolveu tratar, que aí, que minha irmã era uma mulher muito vaidosa, cuidava muito dela, e aí quando ela teve que passar pelo processo, ela perdeu a mama, não conseguiu nem reconstruir, e aí já estava no pulmão, e aí já estava espalhado, porque isso já tinha passado 2 anos que ela tinha escondido da gente. Às vezes isso acontece, e eu quero trazer esse exemplo, em questão de igreja. Não. Não, você não. Fala você com fulano. Acho que você tem mais paciência para falar com ele. Tem alguns de vocês que já passaram por isso aqui, sim ou não? Sim. Se eu estou pedindo para você falar com não sei quem, porque você tem mais paciência para lidar com ele, eu estou dizendo que quem tem um problema com ele? Mas eu não tenho problema. Você está entendendo a grandeza? É assim, é muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que a gente acha que tem. E aí, por que a gente fez esse processo? E a gente trabalhou isso? A gente trabalhou isso porque, às vezes, você pode ter colocado alguém na sua lista que você diga, essa pessoa aqui é legal de trabalhar. E você talvez esteja na lista dela como uma pessoa difícil de se lidar. Tem que você saiba. E aí, se você soubesse disso, talvez seria um choque para você. Você diria, eu não esperava isso do fulano. Meu Deus, eu não tinha essa ideia. E aí, nisso é que entra, quando a gente fala de discipulado, o discipulado não é só você ficar 3 anos e meio ouvindo o maior pregador do mundo pregar. Porque você pode conviver com ele, comer a mesa dele, receber pão da mão dele, e no final daquela ceia maravilhosa você sair para ir. Os mesmos ensinamentos que todos escutaram, Judas também escutou. O que Lucas fala? Judas, o que se tornou traidor. Esse é o processo. Então, a convivência não é estar no mesmo espaço geográfico. A convivência é relacionamento. Tem pessoas que convivem dentro de anos na mesma casa, dormem na mesma cama, e depois de 30, 40 anos estão se separando, são estranhos. Ou tem pessoas que vivem durante muitos anos, e você diz assim, está casado há quantos anos? Ah, a gente está casado há 30 e tantos anos, há 40 e tantos anos. Mas são 2 pessoas estranhas. Eu tenho um exemplo disso muito próximo. Eu tenho um exemplo disso na minha família. A gente olha e estão lá. Então, quando a gente fala dessa questão do corpo, da gente perceber isso, e discipulado, a gente hoje vai tratar de algo muito interessante, é a gente aprender que existem diferenças sim, mas é possível conviver com as diferenças. Mas é possível conviver com as diferenças não fingindo que elas não existem. É possível conviver com as diferenças entendendo que é possível achar um lugar onde a gente consiga caminhar junto. E aí, antes de eu passar hoje, quem vai dar aula é a Liga, eu quero ler uma passagem para vocês. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quando vocês escutarem aí na Bíblia a palavra perfeito, a palavra perfeito aí quer dizer um tipo de maduro, não alguém que não tenha defeito, tá? A raiz grega está dizendo que todos que somos perfeitos, somos maduros. Maduros o suficiente para aprender a lidar com essa situação aí. Então, vamos lá. Esse capítulo 3
ele faz uma advertência dos judaizantes. Tá? Contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um grupo que perseguia Paulo. Tá? Como que isso acontecia, irmãos? Por exemplo, Paulo ele ia e fundava uma congregação em algum lugar. Quando eles descobriram que Paulo estava lá ensinando, né, administrando lá o ensinamento, quando Paulo consolidava aquele lugar, Paulo levantava um líder para cuidar daquele lugar e ia para outro lugar. Os judaizantes chegavam e falavam assim: essa igreja é uma bênção, como é que a gente faz para ser membro dessa igreja? Aí a gente estava todos felizes, recebemos 20 pessoas. E o que eles faziam? Eles entravam e começavam a distorcer aquilo que Paulo tinha ensinado. Porque Paulo pregava aos gentios. Então eles falavam assim: nós chegamos aqui, tá? Vocês já leram a Bíblia? Ó, a gente tem que ter festa do tabernáculo. A gente tem que botar de popar, a gente tem que botar aqui uma réplica da arca. Entendeu? O interessante é que só copiava as coisas bonitinhas da lei. Né? Ninguém arrancava o olho, ninguém arrancava a mão. Mas a festa do tabernáculo era bonitinha, então vamos fazer, vamos dançar igual aos judeus, tal. E aí as pessoas começavam a misturar o sincretismo religioso, e todo mundo achava lindo e tal. Vamos vir com um chifre aqui, ó, vai ter uma ordenação, então Samuel pegou lá e derramou o óleo, então a gente vai pegar o chifre aqui e vai que coisa linda. Parecia que eu estava, naquele momento, Deus me dá visão, que eu era da tribo de Judá. O outro era da tribo de Levi, os judaizantes. Práticas que parecem ser bonitas, mas que não cabem ao povo gentil. E aí os judaizantes estavam nesse contexto. E aí Paulo começa a ensinar uma coisa muito interessante. Carta aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Paulo ensina uma coisa aí. Vamos lá. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Em algumas versões diz assim, Paulo fala assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Tá? Por muitas vezes. Discipulado é isso, tá? Para você entender que às vezes você vai ter que falar as mesmas coisas várias vezes, fazer as coisas várias vezes. Mas a Bíblia te diz: pastor, falar mesmo toda hora a mesma coisa, não tem paciência para isso não. Então você não tem como ser parecido com Jesus. Até hoje, o Espírito Santo, todo dia, ensina com a gente a mesma coisa. É isso. A gente erra uma vez, errou uma vez com a gente, errou outra, você falou assim: comigo só faz uma vez só. Não, você não fala, não fala. Comigo só faz uma vez só. De novo, não. E aí a gente começa a criar artifícios para que não haja discipulado. Aí Paulo está dizendo assim: eu não vou cansar de dizer as mesmas coisas para vocês. Aí ele fala: acautelai-vos dos cães, não é cachorro não, tá? São os cachorros aí. Não. Quem gosta de animal está bem. Acautelai-vos dos maus obreiros. Opa! A igreja tem maus obreiros? O que é cautela? Cautela é cuidado, cara. Tem esse cuidado. Na igreja existem maus obreiros? Existe. A gente tem que ter cuidado com os maus obreiros e temos que ter cuidado para não se tornar um mau obreiro. Tá? E aí ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão, porque eles queriam a prática judaizante lá da circuncisão. E aí Paulo diz que nós fomos circuncidados de coração. Aí ele diz: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo começa a falar: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começa a dar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Está vendo como é que Paulo fala? Eu tenho todas essas credenciais.
Eu sou um cara que tem um mestrado, doutorado, eu sou um cara que estudei, eu sou alguém que já preguei para não sei quantas mil pessoas. Tem gente que faz esses currículos assim, né? Quando eu era lá na outra igreja, pastor, eu organizei um negócio. Aquela pessoa que ela deve ter um espelho, que ela acorda de manhã e olha para ela e diz: grandioso és tu, maravilha, não há outro igual a ti. Então, Paulo está falando, se eu pudesse garantir da minha carne, eu sou tudo isso aí, gente. Eu tenho todas essas credenciais. Mas olha o 7 que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, como fezes para ganhar a Cristo. Está vendo? Paulo dizendo, tudo que eu pensava sobre mim, eu estou disposto a perder, inclusive a reputação. Por amor de Deus. Quando a gente fala de discipulado, você está disposto a andar com alguém que tem uma má fome e cuidar dessa pessoa? Jesus escolheu 12, não. Andou com eles 3 anos. Olha que situação que Paulo está ensinando para a gente. Ele falou, tudo aquilo que eu achava que era valioso demais, eu considerei como filho. Perdi tudo para poder ganhar Cristo. No sentido de ter parecido com Cristo. Ele está dizendo isso. E aí eu no versículo 7, ou versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que eu mais vejo na igreja é uma coisa chamada justiça própria. Fizeram isso comigo, falaram isso de mim, agiram assim comigo. Eu acho que deveriam ter feito isso. Eu acho que deveriam ter agido daquela maneira. Eu acho, no meu pensamento, pelo que eu entendo de igreja, deveria ser assim. Isso se chama justiça própria. Pega lá. Eu acho que tem que tirar de tudo. Não, volta para cá. Não faz. Fez isso comigo? Então, Paulo está falando assim. Esse não é o caminho. Tá? Vamos lá. Ele diz que não temos justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer, qual é o objetivo de Paulo nisso tudo? Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Percebe aí, gente? Poder da ressurreição e comunhão. Oi? Então, comunhão. Muito escrito comunhão. Como é que está o escrito comunhão? Quem está em comunhão aí? Quem está em comunhão? Obrigada. Não está errado, irmão. Tá o quê? Galera da comunicação. Lado A, lado B. Galera da comunhão. Olha só. Jesus. Eu li diretamente do original. Olha que coisa interessante, ó. A comunhão ou a comunicação dos teus sofrimentos. Tudo é o quê? A coisa da arrebatamento. A da Valéria, né? Vamos lá que eu tenho esse. Ó, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, verso 11, Filipenses 3:11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando assim, eu estou vivendo de uma maneira para que de algum modo eu possa entender que eu sou alguém que foi salvo. Quando Cristo ressuscitou, foi ressuscitado por ele. É essa a visão de Paulo. Aí, olha só, aqui é que eu quero chegar para vocês entenderem. Gente, se vocês entenderem isso, como que a HSG vai ter saúde? Ele diz, ó, não que eu tenha
não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Perfeição eu falei que é o quê? Maturidade. É o quê? Maturidade. Maturidade. Perfeito não é alguém sem defeito. A Bíblia está falando de perfeição. O único que é perfeito em tudo é Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso paradigma. Agora, quando ele fala de perfeição, aqui ele está falando de maturidade. Paulo está falando assim, não que eu já tenha obtido a maturidade completa. Isso aqui é o Paulo, aquele que escreveu algumas cartas do Novo Testamento, teve aquela experiência com Jesus, tá? Ele não viveu tanto quanto a gente viveu assim, a nossa experiência com Cristo, mas aí ele diz, olha só, não que eu tenha alcançado a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha só, ele está dizendo, eu não alcancei ainda a maturidade, mas eu busco chegar a um nível de tudo aquilo que eu vi em Cristo. Esse é o meu objetivo. E ele fala uma palavra muito interessante, que vocês conhecem ou conheço, que é a palavra conquista. Sabe o que isso significa uma conquista? A conquista de um prêmio, a conquista de um amor, a conquista de um sonho. A conquista, ela faz esse encontro de realização. Ele está falando, eu encontrei em Cristo a realização, então eu quero viver de maneira que eu me sinta realizado, porque eu fui alcançado por Cristo. Percebe que ele não está falando de promessa, de casa própria, de coisas terrenas. Está falando de um relacionamento espiritual. De um contentamento espiritual. É alguém que olha e revisa a vida e diz assim, o quanto que eu amadureci espiritualmente hoje? Quanto que a maturidade cristã trouxe para a minha vida uma nova perspectiva do mundo? Porque o que está acabando com a gente é esmagadora. São coisas que vão ficar aqui. O que está desgastando a gente profundamente são coisas que, se a gente fechar os olhos amanhã, aqueles que convivem com a gente não vão nem ligar, vão abandonar, vão deixar, vão largar, vão nem querer saber. E a gente está se desgastando e perdendo sonho, e ganhando peso, ou perdendo peso por coisas que vão ficar aqui. E aí Paulo está falando de algo muito mais simples. Sabe esse exercício que a gente deveria fazer? Hoje, qual foi a experiência que eu tive com Deus hoje? O que Deus falou no meu coração hoje? Para perceber, a gente tem uma canção aqui na igreja que a gente canta, né? Eu te vejo em tudo, na formação do mundo que é você, né? É muito interessante. Só abrindo um parênteses aqui, eu vou te explicar na tá, filho? Só abrindo um parênteses, hoje de manhã eu acordei e comecei a tomar banho. Para ir trabalhar. Eu tomo banho para trabalhar. E aí o que aconteceu? A água começou a ficar fraca. E eu estava com muito sabão. O que eu pensei? Talvez eu fosse especialista. Eu vou ficar todo cheio de sabão, vou dar problema, vou ter que pegar balde, pedir a Lília para trazer balde, tá. E enquanto isso, a água estava lá. E aí Deus começou a ministrar para o coração. Porque eu não chamei Lília para ligar a bomba, não chamei Ana, não gritei ninguém, não acordei o vizinho gritando para eles me atender. Continuei tomando. E aí Deus me ensinou uma lição muito interessante. O fato da água ter diminuído não quer dizer que a água ia acabar no momento que eu ia tomar banho. Eu criei isso na minha cabeça. Talvez por experiências que eu já vivi, por coisas que já passei. E aí Deus começou a mostrar para o coração. Cada situação é uma situação. Gente, eu tomei todo banho, tirei todo o sabão, ainda fiquei um tempinho, enxuguei e a água acabou. Quando eu estava descendo, que a Lília falou, ó, liga a bomba para minha mãe não ficar sem água durante o dia. Você entende? Às vezes diminui algumas coisas na nossa vida e a gente já está sofrendo como se elas fossem acabar. E em um momento algum Deus falou que ia acabar. Eu acreditei que iria acabar. Por quê? Porque eu olhei para a situação. E aí eu não curti meu banho. Eu tomei banho muito rápido, porque eu tinha que tirar aquela sabão todo e tal, e correndo. Se eu tivesse a calma de entender que poderia acabar a água, mas ela não acabou. Quando a gente fala da conquista em Cristo, a gente precisa entender isso. Tá? Ninguém aqui está velho demais para fazer a obra. Ninguém aqui está novo demais para fazer a obra.
todos nós ainda temos muito tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, para esse negócio de que, eu estou velho, a minha cabeça não consegue guardar nada. Lembra lá de Êxodo 31, tá? Quando você lembra disso, lembra de Êxodo 31. Que é aquele Senhor que nos dá o Espírito dele, nos dá inteligência. Vamos lá. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Paulo está dizendo, não há nada que me pague. Não há nada que eu viva que seja suficiente, forte, para que eu abandone aquilo que eu fui chamado para fazer. Se você está desanimado, você veio no dia que Deus falou assim. Vou usar a mesma expressão que ele falou para Jeremias. Deus chamando Jeremias e falou assim, Jeremias, se você já está cansado daqueles que estão correndo, como é que você vai disputar com aqueles que vão a cavalo? Então Paulo está falando, eu não posso parar. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Qual é o objetivo de Paulo? Sempre avançar. Sempre avançar. Às vezes a gente vai conseguir avançar muito rápido. Tem fases da vida que a gente vai avançar bem devagar, mas é sempre avançar. Parar para os que foram chamados não é um tempo. Quem mexe a mão na arada olhando para trás, o que a Bíblia diz? Aquele que mexe a mão olhando para trás, e se uma pessoa, se uma situação, se uma circunstância forte o suficiente para fazer você desistir de Jesus ou de uma comunidade de fé, você desiste da própria salvação de Cristo. Romanos 8. Paulo diz o quê? Porque eu estou certo. Que nem a morte, que nem a vida, que nem o dano, que nem o principado, que nem a altura, que nem a profundidade, que nem o presente, que nem o porvir, e nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha a convicção dele, eu estou pensando certo. Paulo está dizendo que nada me fala. Essa é a questão. Quando a gente fala de discipulado, e a gente está trabalhando aqui, porque tem hora, gente, que é muito cansativo. Tem hora que é muito cansativo. É o custo. O pastor Jonas Madureira, que tem um livro bastante interessante falando de discipulado. Tem hora que é cansativo, tem hora que é desgastante, tem hora que é estressante. Tem hora que você faz igual o Chico do Trovão, você fala assim, Senhor, estou quase orando para descer fogo do céu e vou subir. Aí o Espírito Santo diz assim, você é. Aí você volta, nós precisamos entender isso. Entender que criar o discipulado, criar essa consciência, essa cultura do discipulado, ao mesmo tempo você aprender o caminho e ensinar o caminho. Então, Paulo fala sobre isso, tá? Prosseguindo para o alvo. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. Agora ele inclui todos. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? O sentimento de seguir para o prêmio da soberana vocação, olhando firmemente para Jesus. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. O que Paulo está dizendo? Se alguém pensa diferente, o que vai acontecer? Versículo 15. Esclarecer? Quem vai esclarecer? Deus. Pode acontecer da gente estar andando junto e alguém pensar diferente. O fato dele pensar diferente, a gente vai brigar por isso. A gente vai ficar nas conversas dos atos dizendo, eu não entendo, meu Deus. Como é que fulano fala daquele viaja demais, Jesus? Paulo está dizendo assim, se alguém sente alguma coisa diferente,
Deus vai esclarecer. Aí, olha o 16. Como é que está na vida de vocês? Alguém lê para mim, por favor? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Fala alguma coisa disso, gente? Paulo está falando que em alguma coisa a gente já conseguiu andar junto. Naquilo que a gente já conseguiu concordar, naquilo que a gente já alcançou, vamos andar junto. A gente está mais focando naquilo que nos separa do que naquilo que nos une. Aí Paulo está dizendo, deixa que Deus vai esclarecer na caminhada. Deus esclarece na caminhada. O último mentorário que nós tivemos, ele foi um mentorário muito abençoador demais. Todos estão, né? Mas o último sempre vai ser um mais. E não tinha nada de mirabolante, não. O que tinha era a palavra, a oração, mensagem. Mas eu experimentei algo muito interessante no meu trabalho. Por quê? Eu vi uma pessoa abraçando outra pessoa e dizendo assim, eu entendi. Hoje eu entendi. Todo aquele processo que a gente passou junto, todas as diferenças que nós passamos juntos, foi o que a Renata falou aqui, não tinha a ver com você, tinha a ver comigo. E aí eu entendi que Deus estava usando a sua vida para me tratar. E hoje, entendendo isso, eu só posso te falar uma coisa, me perdoa. Porque você nunca quis o meu mal. Coisa fantástica. Quem revelou isso? Deus. E aí, essas pessoas, hoje, andam juntas. Por que Deus quis fazer isso lá no meu tamanho? Porque Ele é Deus. Ele poderia fazer em um outro contexto, em um outro momento. É isso que Paulo está falando. Aquilo que nós já alcançamos, acabou, gente. É andar e seguir, e prosseguir. Tá bom? Até aqui eu quero falar com vocês. E aí a gente vai entrar hoje num assunto que a Liga vai ministrar o coração de vocês. Uma pausa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que chegou depois aí quer falar sobre o exercício que fizeram? Qual foi a experiência do exercício? Alguém quer falar? Eu percebi que as pessoas, eu tenho mais pessoas fáceis para lidar do que difíceis. Esse emprego que eu pensava que eu ia ter difíceis, ia ter mais quantidades, não. As mais fáceis. Aí. Esse é um exercício do espelho, gente. Vai ter uma aula aqui do discipulado, que a gente vai fazer justamente isso. O exercício do espelho. E aí a gente vai entender muitas coisas sobre nós. Lili? Lili hoje vai ser a ministrante. Deixa eu só aproveitar antes que eu esqueça, gente. Pode vir, querido, pode vir. Terça-feira próxima, dia 21, não teremos discipulado, tá bom? Feriado, eles estão liberados, beleza? Então, aproveita para ter é aniversário do pastor Cristiano, depois ele vai deixar aí o número do Pix para quem quiser. Cristiano. Ih, já tá. Eu não estou experimentando. Meu Deus, eu senti a presença. Graças e paz, irmãos. Deus pode. Verdade. Tranquilo que a gente está igual passarinho no ninho. Hã? É tranquilo que a gente está igual passarinho no ninho, de boca aberta, só esperando. Ah, eu tenho misericórdia. Vamos lá. Desde a semana passada, a gente tem ouvido sobre a importância de termos discípulos de Jesus. E eu vou pedir 3 voluntários. Por favor. Eles vão. 3, calma, gente. Olha quantos vocês gostaram. Obrigada, Rosa. Cuidado, Rosa. Acho que ele ia falar. Ai, gente. que é? Vamos deixar a Rosa sozinha, gente. O que é? Não vai falar. 2. A vida é pizza. 2 voluntários. Vai você. Vamos lá.
Só falta um. Fica bem, né? Só falta um. Pode ser que eu vim. Isso, bem, a galera do Ministério do Louvor. Não vem. Discipulado, vocês vão encontrar várias definições dessa palavra. Fora da Bíblia, ela é aprendiz, estudante. Eu coloquei até uma palavra lá no grego, lá do grupo, os pastores, já colocou o significado, que é o talmidim, que é discípulo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, e hoje eu vou falar sobre alguns princípios bíblicos do discipulado. Discipulado é isso aqui, preste atenção. A roda é Jesus. Quem é essa pessoa aqui, gente? É a Wesley, estava retratada, agora é a roda. A roda é Jesus, discípula de Jesus, discípula de Jesus. Jesus, segue. Onde você for, ela vai, Jesus. Tem a pedra dela. Tá bom, só podendo andar. Ela não tá muito. Ah, vamos na janela. Jesus não nunca dava assim, não. Parece simples, né? Parece simples. Obrigada, aplauda vocês, queridos. Mas é exatamente isso. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Mas se elas estivessem... Quero fazer de uma outra forma agora, quero mais 3, por favor. Mais 3, por favor. De novo, mais 3, por favor. Vamos deixar só eles 2. Tem Ana Clarissa? Ana Clara. Só o pessoal da mídia. Agora eu vou falar assim, eu fui no Ana Clara. Ana Clara é Jesus. Boa. Vem, mestre. Discípulo de Jesus. Discípulo Amém. de Jesus. Isso, discípulo. Isso, discípulos. Isso. Muito bem. Fecha os olhos, discípulos. Vai, Jesus. Sigam Jesus. Ele fechado. Sigam. Sigam Jesus. Mas a saúde está em dia. Ai, meu Deus. Cuidado, hein? Olha. Aí. Faltou o computador. Já tô na rua? Sigam Jesus. Vem. Abre o olho. Abre os olhos, vocês dois. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Abre os olhos abertos. Vem, siga Jesus. Olha, gente. Ô, Glória. Coisa linda. Aplausos. Jesus, a humildade. É isso, gente. Para seguir, eu tenho que conhecer. Para seguir, eu tenho que olhar. Eu tenho que contemplar. Discipulado começa com contemplação. Eu preciso contemplar Jesus. Eu preciso ver. A Alessandra, coitada, não conseguia se mover. Michel com a perna super dura. Cadê Jesus? Que Jesus no tranquilão. Para onde a gente tem olhado? Onde estão os nossos olhos? E eu não estou falando do sobrenatural, do extraordinário, porque isso aqui é um ambiente sobrenatural, amém? Amém. É um ambiente extraordinário. Eu estou falando do ordinário, no dia a dia. Mas falou da hora do banho, é isso, gente. É o ordinário, o dia a dia, lavando louça, cuidando lá do seu sobrinho, trabalhando. É o dia a dia. Conversando com pessoas que não têm a mesma... Estou quase caindo lá em cima. Acho que tem um Desculpa, Marquinhos. Conversando com pessoas que você sabe que não têm a mesma fé que você. Como é que é isso? Como ficam os teus olhos? Abra sua Bíblia em Salmo 119, por favor. Versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Eu sei que a gente tem 300 versões, né? Milhões de versões e traduções.
A gente vai dar mais simples. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Alguém tem essa versão? Abre tudo. A gente vai usar essa que eu falei, tá bom? Desvenda os meus olhos para que eu veja. Eu ia colocar aqui do quadro, mas está tão preso. Eu ia soltar assim. Desvenda os meus olhos, repita, por favor. Desvenda os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. As maravilhas da tua lei. Agora só vocês, eu gostaria de já. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Entendeu? Salmo 119. A Chivinha deu testemunho de que a Vitória conseguiu fazê-la decorar todo o ensino musical. Agora, eu sei que todo mundo pode decorar muita coisa. Porque esse versículo, né? Desvenda os meus... Dá para falar de olhos fechados? Fecha os olhos. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. E as professoras das crianças, versículo 18. Tem que ser. Então, gente, um dos princípios bíblicos do discipulado é você ver Deus. No teu trabalho, nos teus relacionamentos, na tua casa, na tua vizinhança. Vai pensando aí, no teu bairro, no teu país. É você ver Deus. A gente precisa ter essa visão. E é uma visão transformadora. Eu acho tão lindo quando o anjo chega lá e Deus está cheio de medo, lá malhando o trigo em lugar errado, reclamando, murmurando. E o anjo chega e fala, varão valoroso. Parece deboche, né? Mas não é deboche não, gente. Você só dá o que você tem. Era o que estava no coração do anjo. Era celestial. E às vezes as coisas não fluem na nossa vida como a gente deseja que flua, porque o nosso interior está carregado de coisas que não vêm de Deus. Então comece contemplando, comece olhando com os olhos de Deus. Tenho certeza que o Michel e a Alessandra queriam seguir a Ana Clara, mas estavam sem visão. Eles não conseguiam. E a Ana Clara, ó, tranquila, fluindo. Quer dizer, Jesus, né? Ana Clara não, Jesus, fluindo. Então, qual é o primeiro princípio bíblico que a gente está estudando hoje? A contemplação. Veja Deus. Observe Deus. E aí, vendo Deus, até mesmo porque, qual é o primeiro mandamento? Hã? Quem sabe? Como? De todo? Quando é palavra do Espírito. Isso. Semelhante a este. Então, não tem como você amar o próximo. Claro que esse amor ao próximo que eu estou falando, eu estou falando aqui, ó, passando pelo crivo da Bíblia. Não é troca. Não é troca. Não é porque ela é legal. Não é porque ela merece. Não é porque ele é maneiro. Não é porque ele fez isso comigo. Não é porque ele sempre está aqui. Gente, não é. Em nome de Jesus, a cultura do mérito tem que sair do nosso coração. Porque se o Espírito Santo tivesse feito isso com a gente, nenhum de nós estaríamos aqui salvos. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não presta. Está dentro do caldeirão junto contigo. Olha lá Romanos 3, 23. 24 também. Está lá no caldeirão, está o pedófilo, está o feiticeiro, está o homossexual, está o pastor falso, está todo mundo lá, todos pecaram, está lá dentro do caldeirão. Então não há diferença. A grande diferença é que Jesus, por graça e amor, resolveu te escolher e te salvar. Porque nem isso a gente sabe. Tenho certeza que eu ia escolher errado. Aí ele fala, não, deixa que eu escolho para você, Emília.
Deixa que eu coloco um dom dentro do teu coração que vai fazer você entender a minha palavra. Aí ele dá o dom da fé. Pela graça sois salvos. Não é pelo mérito. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? Então é presente. Você não comprou nada. Eu não comprei nada. Amém, irmãos? Então, assim, não tem melhor. Não tem. Está todo mundo lá. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Aí Cristo vem e morre a nossa morte. Ele nem tinha morte para morrer, porque ele é santo e puro. Ele morreu a nossa morte. Então a gente precisa entender isso. Amar a Deus sobre tudo. E graças a Deus, amor não é sentimento, é decisão. E a partir do momento que você toma a decisão de amar a Deus acima de tudo, os seus sentimentos, percebendo que você não está mais inclinada para a sua alma, não está mais inclinada para as suas emoções, não está mais inclinada para a sua vontade, os seus sentimentos vão indo para um lugar. Dentro de você vai acontecendo a metanoia, que é a transformação. Amém, igreja? Amém. É isso. Amar a Deus. Semelhante. Aí você consegue amar o próximo. Porque quando eu julgo alguém, eu me sinto melhor que essa pessoa, gente. A gente pode usar até aquele evangeliquez. Estou julgando, não. Estamos julgando sim. Que Deus nos perdoe. Falo isso com muita vergonha. Fazer igual o Márcio. Vocês não fazem isso, não. Quem faz sou eu. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, desse grupo, que grupo? Deus, próximo e eu só amo um, de verdade. Quem? Desses três, quem eu amo? Eu. Todo ser humano, em todos os continentes, em todo mundo, se ama. Que isso, Lívia? Eu conheço uma pessoa que usa crack 24 horas por dia. Eu conheço uma pessoa que bebe cachaça 24 horas por dia, porque aquilo dá prazer para ela. Porque é o que o eu dela quer. Por isso que Jesus não manda. Quem faz isso é a psicologia. A psicologia fala, você tem que se amar, você tem que se olhar, você tem que se admirar, você é poderosa, você é poderoso. A Bíblia não fala isso, não. Olha para o Criador. Olha para quem te criou. Olha de onde você veio. Para você saber quem você é e para você saber quem é o teu próximo. Eu só me conheço quando eu busco um conhecimento de Deus, de quem é Deus. Não me perco. Eu me perco nas minhas vontades, nas minhas ilusões, nas minhas decepções, nas minhas escolhas, nos meus achismos, nas minhas fraquezas, nas minhas bobagens. Eu me perco. Então a gente tem que buscar amar a Deus. Para mim, esse Lídia, o momento confissão, é o meu desafio diário. Senhor, me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Quero os ídolos do meu coração. Sonda, Senhor, olha aqui dentro, olha. Ainda tem, Deus, arranca. Arranca, Senhor. Tira a Lídia do lugar. Ela quer ficar, Senhor, tira ela. Ela quer ter razão, Senhor. Então a gente precisa começar a olhar. Esse exercício que foi proposto na semana passada, a gente tinha que fazer 2 colunas, né? É uma coluna com pessoas que você percebe que você tem um bom diálogo, estou só avisando, um bom diálogo, e uma pessoa que você não tem um bom diálogo. Quando chegou na coluna dos que não tem bom diálogo, eu olhei assim, falei, peraí, eu vou dizer assim, qual é o primeiro nome que eu vou colocar aqui? Lídia. Esse é o primeiro nome. Depois não consegui colocar mais nenhum. Eu não sou melhor do que ninguém. Até mesmo quando eu me engano que sou. Porque muitas vezes, momento de confissão de novo, eu me sinto melhor do que os outros, sim. E não falo isso com orgulho, falo isso com muita vergonha. Deus sabe. Eu ainda não virei anjo, irmãos. E quando eu virar, Jesus me leva. Mas enquanto a gente estiver aqui batalhando e lutando contra esse eu maldito que quer me afastar do Senhor todos os dias.
Ainda tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Fiz a lista lá, pã, aí fui para outra Lília, parei. Aí eu, e os outros, Senhor? Vai lá e discipula eles. Escolha. Tá bom, Senhor. É isso. Eu acho que porque o discipulado é para cristãos. Evangelismo para não cristãos. A gente vai chegar nisso. A gente vai ver bem essa diferença. Se eu estou andando com alguém, se eu estou caminhando com alguém, a gente está junto aqui, somos membros da DSV, não é isso? Amém? Somos membros, estamos caminhando junto aqui. Se eu percebo que a minha irmã, que é irmã, meu irmão, não tem comunhão comigo, eu tenho que pensar uma coisa. Pode ser só a minha percepção, que eu posso estar iludida. De repente a pessoa não está bem, ou sei lá. Não sei. Eu não estou no coração de ninguém. Ou pode ser que realmente haja alguma coisa. Mas é meu irmão. A gente chama o mesmo Deus de Pai. Quando ela dobra o joelho, ela chama o meu Deus de Pai. E eu também. Opa! Então a gente tem o mesmo sangue. Qual o sangue corre nas nossas veias? O sangue de Jesus. Não, então, peraí. Se eu quero que ela alcance um nível de maturidade, porque, segundo o princípio bíblico do discipulado, é eu saber aonde que eu quero chegar. O princípio de administração. É um princípio de planejamento. Aonde eu quero que essa crente, né, porque mulher discipula mulher e homem discipula homem, onde eu quero que essa crente chegue, eu ando com ela e eu percebo que algumas áreas da vida dela não estão maduras o suficiente. Eu olho e aí eu oro. E aí Deus me concede a oportunidade de eu caminhar com essa irmã. E a gente vai caminhando juntas e ali a gente vai chegando. E aí eu tenho um alvo. Qual é o meu alvo? Meu alvo é que ela seja madura espiritualmente. E a gente precisa ficar firme nisso, seguir olhando para isso, e nós duas seguimos olhando para Jesus. Deu para entender? Deu mesmo, gente? É isso. Quando você discipula alguém, você também é muito abençoado. Porque você aprende. Não tem melhor. São dois crentes. Eu sou uma mulher casada. Digamos que eu tenho uma irmã aqui na igreja que eu olho e percebo a maneira como ela trata o seu esposo. Eu percebo que tem alguns pontos que não estão de acordo com a palavra. E aí eu começo a orar. De repente, Deus traz essa irmã para estar do meu lado, para a gente estar conversando. E aí Deus já me mostrou algo da vida daquela irmã que precisa crescer em graça. É necessário que a graça de Deus seja derramada naquela área. Nós duas vamos caminhar com a palavra para que ela chegue ao nível de maturidade. E aí, nessa caminhada, pode ser que ela também veja na minha vida que o meu relacionamento com os meus filhos não esteja muito de acordo com o que a palavra diz. Aí a gente vai trocar. Uma abençoa a vida da outra. Deu para entender? Mas para isso, as duas precisam estar com os olhos desvendados, contemplando as maravilhas da lei de Deus, como a gente leu lá no versículo 18. Viajei muito? Deu para todo mundo entender? Deu? Ok. Bom, então primeiro, a gente tem que contemplar Deus, olhar Deus. Depois a gente precisa entender quem é o nosso público-alvo. Como assim? Não dá para eu... Por exemplo, eu teria muita dificuldade de discipular alguém assim, um adolescente, por causa da linguagem. Eu teria que estudar algumas coisas, estudar mesmo. Porque a linguagem dele está sempre mudando. Ou então eu teria que ter um tradutor, vem Ana Clara comigo, aí eu teria que ter um tradutor para traduzir
alguma coisa. Por exemplo, um crente brasileiro, para ele discipular um crente, vamos dizer assim, colombiano, ele tem que estudar a cultura da Colômbia, algumas palavras, para que ele não tenha assim, muita dificuldade na comunicação. Então, quando a gente estiver discipulando alguém, a gente precisa entender quem é aquela pessoa. Suas histórias, suas alegrias, suas dores. A gente precisa entender isso muito bem. Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa determinar o tempo, embora essa questão do tempo do discipulado, ela é instável. O Espírito Santo, através do discernimento, que é o dom que a gente deve pedir a Deus depois do amor, ele vai te mostrando quanto tempo você vai estar com aquela pessoa. E aí, eu anotei uma coisa aqui. Jesus passou 3 anos e meio com os seus discípulos, certo? Sim. Não? Sim. Paulo passou mais ou menos 3 anos em Éfeso. Já em Corinto, ele passou 1 ano e meio. Ontem eu vi um rapaz falando que ele já está sendo discipulado pela mesma pessoa há 15 anos. Então varia muito. Por isso que discipulado não é só aquelas 12 ou 13 lições da revistinha. Faz parte. A gente não desmerece. Porque aquilo ali é o estudo da palavra de Deus. Mas não é só aquilo. Discipulado não é só quando você vai se batizar. Discipulado é a vida toda. Todos nós precisamos ser discipulados e discipular alguém. Alguns vão se identificar com o discipulado em grupo. Outros vão se identificar com o discipulado 1 a 1, 3, 4 pessoas. E os grupos maiores não passam de 15. Mas vocês estão vendo que aqui tem mais de 15 pessoas. Mas por quê? Esse primeiro projeto aqui, a gente está apresentando para a igreja o que é o discipulado. Desses 32 mil aqui, ainda vão sair 300. Amém, Pedro? Amém. Aqui nesse público-alvo, eu lembrei do Júlio. Mas o Júlio não é discipulado, ele é evangelista. Está evangelizando, é isso? Porque não são cristãos. Mas ele dedicou o público-alvo. É o meio mais que ele vivia, que ele conhece, o linguajar. Isso, dessa parte, mas ele é evangelista, ele está evangelizando. É diferente. E as pessoas que começam a andar com ele, aí são discipuladas. Por exemplo, alguém que vai lá para ajudar ele no trabalho. Sim. Aí aprende como é que faz, a maneira que faz. Essas pessoas passam a ser discipuladas. E as pessoas que eles cuidam são evangelizadas. Tá. Depois ele veio com ele aqui, agora nós vamos falar isso que veio. Sim, alguma dúvida, gente? Agora que tem a... É bom que a gente fica pensando isso. Bom, já falei também sobre a estratégia, né? Você pode ter... Não, eu me identifico com tem uma autora que eu gosto muito, que é a Renata Gandolfo. Ela escreve muito. Ela é uma ótima palestrante. Pastor, aí sabe os Vai. Eu chamei de mãe. Eu não escutei. A parte da estratégia, ela vem depois de determinar o tempo, porque a senhora não chegou a citar, não. A parte da estratégia de chegar à pessoa. Contemplação, entender o público-alvo, determinar o tempo e... Não, ela Não. falou Não, estratégia. não terminar o tempo. Entender quem é o público-alvo, suas histórias, suas Eu não dores. falei também, Então, Depois de contemplação, depois de Aí contemplação. depois Depois vai você ficar- faz planejamento, mas não Chega entende por que a gente mostrou essa estratégia. Depois Ah, vai tempo só. vocês falaram no determinado tempo. Meus palestrantes. Não, tudo bem. É porque eu queria entender a parte do planejamento é depois da contemplação a Deus. A estratégia, eu falei em relação ao tempo, deve ser isso. Que não dá nem para... Não dá para dizer assim, ó, gente, Dá pra quando mensurar. vocês... Não dá para mensurar o tempo. Não dá. Isso que eu estratégia, ela entra na Eu chamo assim, mas só que geralmente quando a gente fala de estratégia, você fecha. Por exemplo, aquela revistinha, 13 lições, acabou. Discipulado 1, discipulado 2, mais 13, pá. Quanto tempo isso daí? 13, 4, 8, 3 meses e meio, mais ou menos. Ou pode fazer igual a EBD, porque a EBD a gente não
De repente, uma lição, ela dura 2, 3 aulas. Aqui. Eu sei que é aqui. Tem lugares que é proibido, infelizmente, gente. A gente está em Gênesis já. Que vai fazer aniversário. Campeonatos Chegou três, aniversário. né? Entendeu? Dos É verdade, é verdade. Não é. Tem que terminar o dia para poder poder. E é com Deus. E o Senhor vai falando com a gente, o Senhor vai. A gente precisa estar atento, gente. Por isso que nesse primeiro momento aqui, nós estamos trabalhando o crente que é dentro de você, que é dentro de nós. Existem áreas dentro de mim, de você, que precisam ser avivadas e amadurecidas para que você consiga caminhar com alguém. Pastor Aguilera. Fala. Aí, o discipulado pode ser um momento de trabalho. Por que eu falo isso? Teve na época que eu dava aula com o Michel na Nazaré, antes das minhas aulas, eu fazia 15 minutos de palavra. Explicava o que era a música, qual o propósito ali, e eu trazia a palavra, aí não chamando o menino, ou então a menina trazia a palavra. Aí a vezes aquilo dali crescia tanto que era 40 minutos de palavra e 10 minutos de aula, assim. E às vezes a gente trocava ideia, ficava assim. E às vezes na outra semana acontecia a mesma coisa e isso aí posso chamar de um discipulado? O início do... Porque não totalmente. É válido, super válido. A palavra foi lida, é válido. O início do... Porque discipulado é vida na vida. É relacionamento, é andar junto. Estar lado a lado. É aquilo que Jesus fez, 3 anos e meio, dormindo, acordando, evangelizando, indo para a festa. Entendeu? Expulsando demônios, curando, dia a dia. Discipulado envolve relacionamento. Deu para entender? Eu estou tendo tocar. Não, porque, tipo assim, exemplo, discipulado tem que falar com a pessoa todo dia, tem que ir na casa da pessoa, tem que. Tipo assim. Ou tipo assim, eu sou igual, conheço Paulinho. Mas a gente não manda mensagem todo dia. Mas quando a gente se encontra, caraca, ele é meu amigão. A gente conversa, parece que a gente se encontrou todo dia. Mas só que, tipo assim, a gente não tem aquele hábito de conversar todo dia, isso, aquilo, outro. Aí, às vezes, ele manda mensagem, aí eu respondo, aí... tipo assim, eu tô, ele como meu irmão. E ele, tipo assim, também, mas eu não tenho. Eu não mando, igual, mensagem pro Michel todo dia. Mas tu vai ter. Tem uma interação com ele. Vamos Mas o que falta no seu relacionamento e do Paulinho, para que a gente chame de discipulado bíblico? Intencionalidade. A coisa acontece, é boa, é agradável, é uma amizade, a gente reconhece isso, vocês compartilham Cristo, mas não há uma intencionalidade. No discipulado, há uma intencionalidade. Percebeu o que eu falei aqui? Você olha para uma pessoa, dê um exemplo de uma mulher casada, que você percebe que, biblicamente, ela não está tratando o seu esposo como deveria. E aí você vai para o joelho, você vai orar a Deus, se for da vontade de Deus, que seja você a pessoa que esteja orientando essa mulher, guiando essa mulher, você vai andar lado a lado com essa pessoa. Você e o Paulinho, vocês têm uma amizade, glória a Deus, bíblica, glória a Deus. Mas essa amizade, ela não tem uma intencionalidade. Não, você quando chega para discipular alguém, no encontro discipulado, o discipulador, ele já chega lá com um texto bíblico, ele já chega lá alguma coisa que Deus falou a ele naquele dia. Ele vai fazer a pergunta, e aí, o que você tem para me contar hoje? E aí, como é que você está? O discipulador se mete na vida do outro, sim. Entendeu? Às vezes até numa conversa informal, né? Sim. Eu lembrei do Pedro, algumas pessoas conhecem aqui, não? Pedrão, né? Quando ele precisou, ele e a esposa precisaram passar por um tempo de discipulado. Aí ele falou que o discipulador dele chamou eles para comer um sorvete, sei lá, não lembro se foi um sorvete, foi um pico nessa. Aí ele sentou e ele começou a falar um montão de coisa. Ele falou assim, não, calma aí.
como é que você tá, como é que tá a sua casa. O cara teve uma estratégia para chegar a ele, né? Num ambiente assim, formal, né? Não foi um ambiente que foi planejado por uma reunião, né? Que houve uma... Apesar que houve uma liturgia, mas não uma liturgia convencional, vamos dizer assim, né? Não uma liturgia convencional, né? Eu acho que agora eu entendi. Esse determinar o tempo tem que ter esse tipo de estratégia, né? Acho que agora eu comecei a... E o discipulador, Jean e todos, né? O discipulador, ele é alguém, digamos que a Rosa está me discipulando. O meu olhar para a Rosa tem que ser, a Rosa, eu tenho que prestar contas a ela. O que significa prestar contas? Eu preciso confessar os meus pecados para ela. Que isso, Lília? É católico? Tem que falar? Sim. Sim, e é bíblico. Confessar. O discipulador. O discipulador. Então, no momento de discipular ali, pode ter um momento de confissão antes de começar. Ou pode ser no meio. Pode acontecer. Precisa ter sempre. Geralmente. O discípulo, quem está sendo discipulado? Vamos dizer, eu posso discipular alguém sem a outra pessoa saber? Por que eu estou dizendo isso? Tem o evangelismo que tu evangeliza a pessoa não diretamente. Que você cria uma intimidade e ali você vai jogando na sementinha, então aqui eu estou falando de evangelização. Aqui já é evangelização. Mas quem é, vamos dizer, a outra pessoa tem que pedir para mim, cara, tem como você me discipular? Ou então eu chegar para outra pessoa e falar, quero discipular você. Tem que ser assim diretamente? Ou pode ser, tipo assim, indiretamente? A gente fez uma amizade aqui, e, ele abriu aqui a palavra, eu abri aqui a palavra, a gente conversou, trocou ideia um dia, aí no outro dia, 19 do almoço. Todo dia no almoço eu abro a Bíblia. Aí sempre tem ali, um grupinho. E aí a gente troca ideia, conversa, acabou a hora do almoço, no outro dia a mesma coisa, então marca uma vez na semana. Tem que fazer isso. Mas tem que ser algo que a pessoa tem que saber, ou pode ser indiretamente. Eu acho que é pareceu com o Michel falou, do Pedrão. Cria relacionamento, eu acho. Criou oportunidade ali e está levando. Pareceu mais com o caso do Pedrão, que foi tomar um sorvete ali, ou a pessoa que falou, peraí, aí soube dar bastante tempo. Não, mas aí Pedrão sabe. Pedrão sabe. O que é? E pediu, vamos dizer, que pediu. Mas outras pessoas, tipo assim, você não pediu, ou então não sabe. Então, ninguém pediu, mas você tem relacionamento, você está ali. Está acontecendo. Está acontecendo, não é algo. Os autores divergem nisso. Uns dizem que você pode chegar para a pessoa que Deus colocou no seu coração e conversar com essa pessoa. Eu gostaria de estar te discipulando, gostaria de estar ao seu lado, gostaria que você olhasse para mim e visse alguém que você pode estar compartilhando as suas dores, eu estou aqui e tal. Outros dizem que não, que deve ser a própria pessoa que deve chegar perto de você. Eu já vivi as duas experiências. Eu já vivi a experiência de eu chegar para uma pessoa, né, e falar, olha, Deus tem falado ao meu coração que eu preciso te discipular, e a pessoa ficou assim, parece que estava falando hebraico, sei lá, hebraico antigo, é mesmo e tal. Aí percebi e fiquei na minha, entendeu? Fiquei na minha, e depois passou um tempo, essa pessoa veio e falou, Lília, chegou a hora, agora a gente vai. Ela não entendeu. Não. E depois ela mesma me confessou, essa pessoa me confessou que, cara, quando tu falou aquilo comigo, eu fiquei assim, a Lília tá viajando, entendeu? E depois aconteceu, quer dizer, eu tenho as duas experiências. Também já cheguei perto de pessoas, eu quero, vamos sim, vamos estar juntos, e a gente caminhou junto, e a gente caminha junto. Então, Jean, sim, diverge, entendeu? O vento sopra onde quer, são 3:8. O Espírito, ele... O que você acha disso? Desculpa, mas eu acho que a bola levantou de você. Peraí, fala. Pastora Guilherme está falando sobre discipulado. Esse discipulado, ele envolve também, ajuda, como é que fala? Ajuda mesmo, sair do... assim, a gente tem um momento, né, de palavra,
como falou, confessar, conversar, aquelas coisas todas, mas envolve também ajuda financeira, a pessoa passa necessidade, e aí você Sim. envolve isso. Aí já é independente. É meu irmão. Entendeu? É meu irmão. O pão que está na minha mesa é dele também. É porque eu acompanhei uma irmã, quando era da outra igreja, e ela, aí a gente ia na casa dela, depois umas pessoas fecharam, a gente, o grupo continuou, e ela passava muita necessidade, muita, e aí ela, né, pedia ajuda, e a gente via, não tinha como. Então, a gente vê que não se trata só da palavra, né? Pode não querer nem o evangelho que eu prego, mas se ela permitir que eu reparta meu feijão, meu arroz, meu legume, minha fruta, minha roupa. Esse é o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Entendeu? Ele pode dizer assim, eu não amo teu Deus, mas eu quero teu feijão. Tá, toma. Deus te abençoe. Entendeu? Fala, Valéria. Que esteja dentro das estratégias, na busca do Senhor, porque quando a gente fala que a gente tem que aprender, né, quando a gente aprende que a gente tem que aprender com Jesus, né, e assim, Jesus, quando ele escolhe os discípulos, ele fala, os discípulos vêm, seguem, larga, tudo. Então, assim, acredito que seja, assim, essa estratégia de você chegar para a pessoa, quando chega o momento certo, né, de você chegar para a pessoa e buscar uma maneira de falar com ela, né, ou que essa pessoa chegue e peça para seguir, mas assim, eu vejo um trabalhar de Cristo aí, de ter esse jeito de chamar, esse momento certo, né, até que seja uma assim, porque está faltando palavra, mas tipo assim, como você mesmo disse que falou com alguém, sim, né? E esse alguém no momento achou meio estranho, né? Eu vejo isso nos discípulos também, porque eles, vem e segue, não sei, né? Na reação assim, nua e crua deles na hora, mas acredito que eles tenham parado assim, não vou largar. Eu não sei nem como vai ser, mas eu vou, né? Mas que esse convite venha e que realmente quem convence é o Espírito Santo, se a pessoa está orando. Então eu acredito que aconteça assim, que seja essa estratégia da pessoa ou pedir, ou que a pessoa que vai discipular, né, ela venha já com essa estratégia de Deus para que esse convite seja aceito ou as coisas vão acontecendo da maneira que Deus quer. Deu para entender o que eu disse? Deu, filha, com certeza. Vai, Thaís, fala. Eu fiquei pensando nessa pergunta do Jean, e assim, partindo do princípio do que tu falou da intencionalidade, eu anotei aqui que ninguém discipula sem a intenção de discipular, e eu acredito também que ninguém é discipulado sem a intenção de ser discipulado. Porque é aquela coisa, abrindo aqui, né, uma situação minha. Eu fui convidada a ser discipulada, né? E aceitei. Mas foi assim, aceitei. Mas não foi para frente. Quando eu tive a intenção de ser discipulada, eu procurei. Sim. E assim, eu ter aceitado o convite de primeira, na primeira vez, não significa que eu tivesse a intenção de ser discipulada. Sim. Então, eu acho que nessa parte aí da intenção, eu acredito que seja para os dois lados. Sim. Eu acredito que ninguém é discipulado sem a intenção de ser discipulado. Sim. Né? É o meu pensamento. Não sei se está certo, mas... Sim. Fala, Beto. E a pergunta é a questão, uma dúvida que eu tenho sobre todo o contexto. Para mim, o que mais me pega é a questão de saber o momento certo. Vou explicar o porquê. Como a senhora falou, vai ter um momento que o discipulado vai confessar algo para você. E você, por ter aquela vivência, aquela experiência, já passou por aquela experiência, sabe como solucionar aquilo, Deus toca em você vai falar com ele, vai dar um exemplo,
através da palavra, dar um conselho a ele através da palavra, para que ele possa solucionar aquele problema dele. Certo? Esse momento, para mim, que é o difícil. Por quê? Como saber que é o momento? Tem um momento, mas como saber que é o momento? Porque até mesmo os discípulos, quando estavam seguindo a Jesus, tiveram um momento deles de crise, eles se afastaram, e depois solucionaram o problema e voltaram. Vou dar o exemplo até para mim, vou trazer o exemplo até para casa. Teve um momento que eu estava em casa, estava bem para baixo, situações de pé na cabeça, dúvidas. Eu estava ali, minha companheira estava entrando, estava do meu lado. Ela falou para mim, ela trouxe a palavra para mim. Ela está ali presente comigo, então ela está do meu lado. Ela trouxe a palavra, só que naquele momento eu não estava receptível à palavra. Por quê? Eu até falei para ela, não com grosseria, mas eu cheguei para ela e falei: está pregando para mim? Tipo, eu sei que ela falava, mas naquele momento eu não estava recebendo. Então, quando tem esse discernimento, saber o momento de tentar ajudar. Entendeu? Deixa eu esclarecer algumas coisas. Você não precisa ter resposta para tudo. Amém? Dá um alívio. Dá um alívio. E o fato de alguém ter passado por uma situação que você passou não significa que a solução seja a mesma. Somos indivíduos. Pessoas diferentes. Nem todo mundo que passou por um divórcio tem as mesmas reações. Nem toda pessoa que já tentou suicídio tentou pelo mesmo motivo. Então fica tranquilo. E outra, os dois estão ali sendo tratados pelo Senhor. Então, na palavra, e Ele é a palavra, você vai trazer uma resposta. Ou então vai ter momentos em que a pessoa vai chegar, vai confessar. Gente, é tão leve. É tão leve, gente. É tão leve ouvir, é tão leve confessar. Que o coração da gente se enche de um amor tão grande pelo outro, de uma compaixão tão grande, que naquele momento ali vocês dão as mãos e oram juntos. E às vezes o discipulado acaba ali. E aí a gente vai embora, né, Thaís? A gente vai embora, depois, poxa, foi uma benção. Foi uma benção. A gente só orou e chorou. Então, Beto, descansa o coração. Nós somos instrumentos do Senhor. O que Deus está fazendo com a gente aqui é nos dando corações quebrantados, ensináveis, nos tirando do lugar do egoísmo, nos levando para o lugar do verdadeiro amor, onde a Rosa não precisa me agradar o tempo todo para eu convidar ela para a minha festa, porque ela é legal. Onde a Rosa não precisa toda hora estar mandando bilhetinho, recadinho dizendo que me ama. Porque se Deus a ama, eu tenho que amar. Esse deve ser o entendimento do Filho de Deus. Eu preciso amar tudo que Deus ama. Até um ser chamado Lídia. Entendeu, meu irmão? Então, assim, é linda a sua preocupação. Você quer ter uma resposta. E isso é bacana. Mas não precisa se preocupar. Porque a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, dúvidas, dificuldades da vida e da fé cristã. E sabe por que a palavra dela entrou e você teve essa retruca, está pregando para mim? Glória a Deus por isso, você identificou a voz do Pai. Quantas vezes você chama a atenção do Miguel e ele, não é? Mas quem está chamando a atenção dele? O Pai. E essa palavra não voltou vazia, você está aqui. Essa palavra que saiu da boca da sua esposa, que o discipulado começa em casa, e a gente vai abordar isso, não sei se hoje, quantos minutos eu tenho? Ih, meu Deus, você está falando? Ai, não! Agora falou que não tem como. Entendeu, gente? Às vezes a gente... Gente, é verdade, eu aprendi isso. Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito. Com alguém que é um ferro, afiando ferro na minha vida. Que é a Valéria. Aí um dia eu não sei porque eu faço isso perto dela. Ela ficava comigo, mas eu gosto, gente, eu preciso. Eu falei, queria tanto um abraço pra ela. Por que você não vai dar um abraço a alguém? Quando tu abraça alguém vai te abraçar. Porque um abraço não tira
Foi maravilhoso, gente, isso quer um abraço, abraça! Tu vai ser abraçado na hora! Gente, isso é amizade bíblica, gente. É ferro afiando ferro, mas é isso mesmo. Me colocou no meu lugar. Para de bobeira, Lívia. Eu, hein? Vai lá e abraça alguém. Vem cá, ainda me abraçou. Eu vou levar isso pra vida, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. É à toa que a gente do mesmo ano. Lívia, essa parte da doutor Jean. Deixa, rapidinho essa parte. Eu falei de todo mundo. Eu entendo essa parte como ele está evangelizando. Que como o pastor falou agora, não é discipulado, vai ser discipulado desde quando eles vieram a você e pedir a você uma coisa diferente. Mas esse dia a dia, eu era assim na empresa. Eu pedi ao Senhor me dar oportunidade, como o Beto falou, como saber o tempo. Então eu fazia, eu pedia, meu Deus, Deus me dá a oportunidade e o tempo. Eu só tenho que montar um grupo, um almoço. Quando me vejo, já estava falando de Jesus. Você fala, ai meu Deus, só o Senhor mesmo. Ah, é, mesmo. Eu estava ali. Aí dali é Jesus mesmo, só ele. Dali é assim. Eu entendo essa parte do Jean, não fale. Porque é evangelização. Você está evangelizando o seu ambiente de trabalho. Quando a pessoa vier a você, Jean, você fala tanto, me ensina melhor, eu acho que a pessoa está passando a você, se for aí. Porque não existe namoro de consideração, né? A pessoa, alguém fala assim, eu namoro a menina ali, mas ela não sabe que eu estou namorando ela. A pessoa precisa saber o que está acontecendo. Antes de mais. Gente, vamos fechar hoje. Tá? Vamos ficar de pé. Vamos cantar o Senhor para a gente ir embora. Vamos terminar na hora. Online pelo YouTube. Não Mas tem espaço aí depois. Não pode. É nessa construção de pensamento que as coisas vão surgir. É muito importante. Eu acho interessante que, assim, no primeiro momento, ninguém gosta de ser julgado, né? Ninguém gosta de ser, ninguém gosta de ser testado. Então as pessoas vão retendo, aí você ouve uns sussurrinhos assim, você ouve uma maldição em algum lugar, a gente não plana, mas às vezes isso deixa de trazer uma saúde tremenda para o corpo. A gente pode falar. Eu cuido de um, compartilho com um, talvez uma ideia que eu poderia ter respondido como aconteceu agora. Gente, isso é incrível. Esse relacionamento. Por exemplo, quando a gente falou, não falo muito com o Paulinho, não fala agora. Mas às vezes ficamos de madrugada pensando. Hoje falamos, filho. O Michel, não manda mensagem do Michel, mas cresceu na mesma casa. Mas Michel responde assim. Ele é pior que o Michel. Porque às vezes a gente fala assim. Ele é pior. Michel não responde. Michel responde sim, não responde. Depois você resolve isso. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho muita intimidade, eu não sou muito de falar agora. Mas você não chega assim para a pessoa do dia para o outro e diga assim, falei aqui meia hora no trem, depois de 20 anos nos encontramos. Pô, não, isso é construído. Isso é construído. Há um momento que isso se torna intenso. E às vezes o discipulado, ele vai acontecer num momento só, como aconteceu com o Gadareno. Ele é salvo, ele é liberto, e aí ele quer seguir Jesus, Jesus fala assim, não, volta para casa. Acabou. Você não ouve na Bíblia falando de novo sobre o Gadareno. Só que ele foi pregando em 10 cidades. Entendeu? Então, às vezes, o discipulado ele pode durar uma semana, um dia, ele pode durar 2 anos, 10 anos, 15 anos, ou ele pode durar, às vezes, muito importante.
Jesus ensina. Então, a gente precisa entender isso, cara. Isso é muito, muito importante. A gente precisa entender isso. Às vezes, uma única conversa que você teve com alguém foi o suficiente para Deus te trazer uma resposta, clarificar a sua mente e você restaurar, talvez, superar uma crise, ter um caminho. Às vezes você, por um tempo, vai ajudar alguém, mas vai perceber que aquela pessoa tem uma habilidade, vai mostrar que ela tem um potencial e ela não vai passar a vida toda sendo ajudada. Daqui a pouco ela começou sendo ajudada com a sexta, daqui a pouco ela se formou nisso, se formou naquilo outro. Esse é o crescimento possível. Vamos orar para cantar, porque acabou aqui. Eu quero um salmo de Davi, nessa segunda aula, para vocês. Gostaria que vocês escrevessem uma carta para Deus. Eu gostaria muito que vocês, se possível, manuscritos. Ninguém vai corrigir, se for com erro de português, sua letra é feia, bonita, não importa. Mas que você escrevesse uma carta para Deus, falando para Deus sobre a discípula ou o discípulo que você é. E sobre o discípulo ou a discípula que você pretende se tornar. Porque Deus está te transformando. Amém? Amém. Amém. Deus está te transformando. Tiverem aqui corações dispostos a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, que são os mandamentos, Deus está te transformando. Então, dia 28 é a nossa próxima aula, às 19h15, a gente vai estar aqui, permitindo Deus. Então, escreve uma carta para Deus. Coloca no envelopinho, direitinho. Preste atenção, gente, por favor. Coloca no envelopinho, direitinho. Mas escreve essa carta para ele. Mostra para ele, Senhor, estou perto, estou longe, eu não quero, não entendo. Por que eu tenho que ser sua discípula? O que é ser sua discípula? Não sei. Mas tem algo que você precisa colocar nesse papel. E essa carta é para Deus. Tá? E traga essa carta. Volto a dizer, ninguém vai ler, ninguém vai corrigir. Mas escreva essa carta para Deus. Tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Leva-nos debaixo da tua poderosa mão. Conduza-nos a Deus. Continue falando nos nossos corações. E esse tempo de treinamento seja também um tempo de aprofundarmos as raízes em Ti e firmarmos e amadurecermos os nossos relacionamentos. Que a Tua paz e a Tua graça estejam sobre nós. E a Tua bondade e a Tua misericórdia possam nos seguir todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao versículo. 1, 2, 3, já. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Vai em paz, Deus te abençoe. Amém.